e eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, nós iremos ler dos versos 3 até o verso 15. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, dos versos 3 até o verso de número 15. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhes esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Nós iremos falar nessa noite sobre sabedoria. A oração de Salomão por sabedoria. E sabedoria, meus irmãos, talvez seja o maior pedido e necessidade para os nossos dias. Diante das crises, a falta de sabedoria pode agravar o que já está complicado. O sábio, ele consegue enxergar nesses períodos as melhores saídas, ele consegue tomar as melhores decisões para uma empresa, para um país, para uma cidade, para um estado. O sábio, ele se comporta de maneira adequada diante das crises, ele não se desespera. O sábio, ele se cala ao invés de sair tagarelando por aí, emitindo opiniões sobre o que ele nem mesmo entende. O sábio não acredita em tudo que é noticiado. O sábio não põe a sua esperança em homens. O sábio ouve e, mesmo sem concordar, ele respeita o próximo. De fato, nós precisamos clamar por sabedoria em nossos dias. E Salomão fez isso no início do seu governo. Após a morte do seu pai Davi, ele assume o trono de Israel com uma enorme responsabilidade. Ele tinha que dar continuidade à expansão de Israel. E é durante o reinado de Salomão que Israel tem a construção do templo, a casa de Deus que é construída,
nós vimos que Davi tinha esse desejo, mas foi em Salomão que foi realizada essa construção. Nós somos informados que em Salomão há grande expansão e consolidação do reino de Israel. Ele foi um grande rei, um rei muito importante na história do povo de Deus. E nós somos informados no próprio texto em que nós lemos que Salomão foi um homem que amou muito o Senhor. Ele era temente ao Senhor, apesar dos seus erros, e ele já se inicia, começa o seu reinado no capítulo 3, se casando com a filha de um faraó, um dos inimigos históricos do povo de Deus, que adoravam a outros deuses, sacrificavam a outros deuses, que não temiam o Senhor, mas apesar de seus erros, ele temia a Deus, ele amava o Senhor. E nós observamos no capítulo 3, nos versos 3 e 4, que Salomão estava em um alto de Gibeão, o local onde se encontrava o tabernáculo, o altar de bronze, e ali ele foi oferecer holocaustos ao Senhor. E à noite, ainda naquela cidade, o Senhor vem em sonho até Salomão. É interessante que a oração de Salomão, na verdade, o pedido de Salomão, ele acontece dentro de um sonho. O Senhor vem até Salomão e fala: olha, Salomão, peça-me o que você quiser, que eu vou te dar. E num sonho, nós observamos Salomão pedindo por sabedoria. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de destacar duas verdades a respeito da sabedoria nesse texto. Duas verdades para compartilharmos, aprendermos e aplicarmos em nossas vidas. E em primeiro lugar, nós percebemos aqui que Deus é a fonte da sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. Os versos 3 ao 13 vão narrar o sonho de Salomão, onde ele estava, Deus se revelando a Salomão nesse sonho, fazendo essa proposta, essa pergunta a Salomão, e Salomão respondendo: eu quero sabedoria. Quando Deus aparece em sonho para Salomão, ele foi preciso. Ele não titubeou, eu quero sabedoria. Volte os seus olhos para os versos 6 ao 9. Salomão, ele reconhece o grande rei que foi o seu pai Davi. E reconhecia que ele era pequeno. Salomão foi humilde. Ele diz: eu não passo de uma criança. Eu não sei como conduzir toda essa nação sozinho. Eu preciso de sabedoria para julgar bem o povo. Salomão pede sabedoria ao Senhor. Ele pede por discernimento. E em outros textos bíblicos nós vamos encontrar esse princípio de que a sabedoria vem de Deus. A fonte de toda sabedoria vem de Deus. Provérbios, capítulo 2, verso 6, nos diz assim: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Deus é a fonte da sabedoria, Deus é a fonte da inteligência, Deus é a fonte do entendimento. Meu irmão, se você precisa de sabedoria na sua vida, e certamente todos nós precisamos, nós sabemos a quem recorrer. Não é a internet, não é no Google, não é em filosofias desse mundo. Se quisermos sabedoria, é a Deus que precisamos recorrer. E aqui eu gostaria de destacar alguns aspectos dessa sabedoria que o Senhor concedeu a Salomão. E para isso nós vamos ver alguns textos dentro das Escrituras que nos mostram acerca dessa sabedoria. Primeiro, que foi uma sabedoria imensurável. Veja o versículo número 12. O que Deus diz a Salomão: eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. A sabedoria de Salomão era imensa, imensurável. Não existiu homem na face da terra mais sábio que Salomão, nem antes dele, nem depois. Excetuando Jesus Cristo, que foi homem-Deus, homem nenhum foi igual a Salomão. Foi uma sabedoria imensurável. No capítulo 4 do livro de 1 Reis, versículos 30 e 31, nós temos: era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã,
Calcol e Dardá, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Veja que a sabedoria de Salomão era muito maior do que a de todos os sábios que haviam naquela época. Era uma sabedoria imensurável. Nós temos também a sabedoria de Salomão, era reconhecida por todos. Veja 1 Reis, capítulo 4, verso 34. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados em todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. O conhecimento daquele homem, o entendimento daquele homem não se restringia apenas ao limite geográfico de Israel. Gente de toda parte vinha para ouvir, conhecer e ver, admirar, aprender aos pés de Salomão, o homem mais sábio que existiu. No capítulo 10 do livro de 1 Reis, nós vamos ter um encontro muito famoso com a rainha Sabá. E o texto nos informa que essa mulher fez uma série de perguntas para Salomão, perguntas de todos os tipos, mais variados assuntos, perguntas muito difíceis. E o texto nos diz que Salomão não achou nenhuma questão tão profunda assim, e ele respondeu tudo, e aquela mulher se admirou da sabedoria dele. Era uma sabedoria que era reconhecida por todos, todos viam que Salomão era um homem sábio. Era uma sabedoria também prática. O verso 33 e 34 do capítulo 4 diz que ele compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Ele discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. Meus irmãos, se a gente for olhar para o livro de provérbios, lá não tem nem 1.000 provérbios. E o texto nos diz aqui que Salomão compôs 3.000 provérbios. Que inteligência, que sabedoria imensa, magnífica. Compor um provérbio não deve ser nada fácil, tem que ter uma lógica, tem que ter um pano de fundo, tem que ter uma lição. E aquele homem compôs mais de 3.000 provérbios. Música. Salomão compôs várias canções. Ele teve uma sabedoria impressionante dada por Deus, mas ele não guardava essa sabedoria, ele praticava. Era vista essa sabedoria por todas as pessoas. Ele discorreu sobre plantas, sobre árvores, sobre animais, história natural, biologia. Esse homem conhecia de tudo. Foi uma sabedoria extremamente prática. Nós percebemos também em Salomão uma sabedoria para governar. O capítulo 4, dos versos 20 ao 28, irá mostrar isso. Como Salomão conseguiu administrar um reino tão grande, alargou os domínios de Israel, foi um governo que teve paz, ele teve muita sabedoria para governar o seu povo. Teve também muita sabedoria para julgar. No final do capítulo 3, nós temos um relato bastante conhecido de duas prostitutas que chegaram até Salomão. Uma havia perdido o filho, e a gente conhece o relato de que uma não queria de jeito nenhum que desse o filho para outra. Então Salomão propõe que partisse aquela criança no meio. Então a mãe, com seu instinto materno, falou: não, eu prefiro dar para outra, não mata a criança não. E Salomão pega a criança, não mata a criança, dá para a verdadeira mãe. Aquele homem tinha um senso, uma sabedoria, um conhecimento muito grande para julgar. Uma sabedoria imensurável, uma sabedoria reconhecida por todos, prática para governar, para julgar. Essa era a sabedoria de Salomão. E foi uma sabedoria que veio de Deus. A fonte da sabedoria dele não era ele, o homem, mas Deus concedeu a Salomão essa sabedoria. A fonte de toda riqueza de sabedoria é o nosso Deus. Jó, no capítulo 28, verso 28, diz: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Jó viveu muito tempo antes de Davi e de Salomão. E essa expressão, que o temor do Senhor é a sabedoria, e que vai ser repetida no livro de Eclesiastes e de Provérbios, já fora dado ao Senhor para o servo Jó.
Se você quer andar por caminhos sábios, se você já quebrou demais a cara porque tentou fazer do seu jeito e fez errado, tentando seguir seus próprios caminhos, por tentar os seus próprios meios, ande nos caminhos do Senhor. Tema ao Senhor, afaste-se do mal, para que as coisas possam começar a andar na sua vida. Eis a sabedoria, meu irmão, temer ao Senhor, afastar-se do mal. Tiago, no capítulo 1, verso 5, nos diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Meus irmãos, esse texto foi escrito de tal forma para nos dizer que se alguém pede sabedoria a Deus, recebe. Deus não nega, Ele dá liberalmente, Ele nada lhes impropera. Nós temos a sabedoria de Deus na palavra. Então, um bom começo, meu irmão, para você adquirir sabedoria, discernimento, é meditando nas Escrituras, porque a sabedoria de Deus está na sua palavra. E Deus, a partir da sua palavra, vai mudando os nossos corações, vai transformando os nossos pensamentos, vai forjando o nosso caráter, vai nos tornando mais sábios. Nós podemos perceber no Evangelho como um todo isso, como as pessoas são antes de Cristo e como se tornam depois que são transformadas pela palavra, pelo Espírito Santo, como muda o nosso rumo, as nossas vidas, os nossos pensamentos. A palavra de Deus faz com que tenhamos sabedoria, porque Deus é a própria fonte da sabedoria. Busque na palavra, medite na palavra. E o meditar aqui, queridos, é um exercício muito difícil para a gente, principalmente para os ocidentais, que não têm o costume de meditar, de parar, de dedicar tempo para isso. Não é simplesmente você parar para ler a Bíblia como se tivesse que cumprir um plano anual. Então você faz aquela leitura corrida só para cumprir tabela. Não, medite na palavra, leia versículo por versículo. E aquilo vai ficar martelando no seu coração, falando no seu coração. Você vai mastigando aquilo, pensando, aquilo vai tomando conta do seu pensamento. Medite na palavra de Deus. Nós precisamos fazer esse exercício, buscar na palavra, porque a fonte de toda sabedoria está no nosso Deus, está na sua palavra. Mas uma segunda verdade que nós encontramos aqui é o perigo de desprezar a sabedoria. Você corre um sério risco se desprezar essa sabedoria que vem de Deus. Volte os seus olhos para o versículo 14 de 1 Reis 3, que nós lemos. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Querido, Salomão foi um homem muito sábio. Infelizmente, nós notamos na vida de Salomão que, mesmo em toda a sua sabedoria, ele desprezou a própria sabedoria que vem de Deus. Se por um lado nós percebemos no início do seu reinado que o pedido dele é um exemplo para nós, ele pede sabedoria ao Senhor, discernimento ao Senhor, houve um tempo em que Salomão desprezou essa sabedoria. Salomão, ele teve casamentos ilícitos. Veja em 1 Reis, capítulo 11. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que haviam o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Note que Salomão foi um rei tão sábio no seu início, enquanto jovem, mas ele distanciou-se do Senhor. Salomão, ele casou com várias mulheres, ele teve um grande harém.
E várias dessas mulheres com quem Salomão se casou eram mulheres estrangeiras. Era uma prática muito comum o casamento como uma estratégia de aliança política, de aliança militar. Mas tudo isso Deus nunca autorizou. Meus irmãos, desde Gênesis, o ensino acerca do casamento é a união monogâmica entre o homem e a mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e formará com ela uma só carne. E não pense que Deus tolerou esse tipo de pecado. Todos aqueles que entraram em união com duas ou mais mulheres foram reprovados pelo Senhor e sofreram as consequências em decorrência desse pecado. É só observar bem a narrativa bíblica, a história desses homens, os desastres que aconteciam em suas casas. Deus nunca aceitou esse tipo de pecado. Deus sempre falou contra o pecado e sempre castigou em decorrência do pecado, seja ele Davi, Salomão ou qualquer outro homem. Esses casamentos levaram Salomão a cometer uma outra infração grave contra o Senhor, a idolatria. Veja o que diz a continuação do texto no capítulo 11. Verso 4, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, os quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Então Salomão entrou na idolatria. Ele quebrou o mandamento de ter se casado com outras mulheres e caiu no pecado que o Senhor havia advertido. Se você se casar com essas mulheres, vocês vão se perverter, vão cair em idolatria. Salomão foi um homem que acumulou muitos cavalos, em muitas carruagens. Ele teve muitas esposas, ele acumulou muito ouro. As três coisas que eram proibidas para um rei: ter muitos cavalos, ter muitas mulheres, ter muitas esposas, ter muito ouro. Foi isso que Salomão fez. Deuteronômio 17:16 diz: porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Verso 17: tampouco multiplicará para si mulheres, para que o seu coração não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Salomão quebrou as três proibições que um rei tinha: ter muitos cavalos, muitas mulheres e muito ouro. Mas Salomão também falhou como pai. Salomão escreveu um livro com instruções para o seu filho, o livro de Provérbios. A expressão filho meu aparece repetidas vezes no livro. Contudo, mesmo com toda a sua sabedoria e glória, Salomão ele falhou como pai. O seu filho foi ninguém menos do que Roboão. Alguns domingos atrás eu preguei sobre Roboão aqui na igreja e nós vimos o desastre que foi o reino de Roboão, um homem perverso. Um homem que não ouvia o conselho dos anciãos, dos sábios, e preferiu ouvir o conselho de jovens maledicentes. Um homem perverso que se desviou do caminho do Senhor. Mesmo Salomão sendo sábio, ensinando, mas o seu exemplo, a sua idolatria, a sua imoralidade, casar-se com várias mulheres, não foi um bom exemplo para o seu filho. O ensino de Salomão tinha sido louvado, mas a sua vida não condizia com os seus ensinamentos. Ele caiu em várias transgressões, ele caiu em vários mandamentos. E aqui, meus irmãos, fica um alerta para você, pai, para você, mãe. Vocês devem ser modelos para os seus filhos.
A conduta de vocês dentro de casa, o casamento, o tratamento de vocês enquanto casal, enquanto gestores do lar, enquanto cabeças, enquanto líderes espirituais dos filhos de vocês, será fundamental para a formação dos seus filhos. Não negligenciemos tão grande responsabilidade conferida pelo Senhor a todos nós. Se quisermos criar sabiamente os nossos filhos, nós precisamos voltar imediatamente para a fonte de toda sabedoria, o nosso Deus. Não adianta a gente pagar as melhores escolas, terceirizar a educação religiosa do nosso filho para uma escola dominical. Lares estão sendo destruídos porque pais e mães, esposos e esposas têm desprezado a sabedoria. Que o Senhor nos livre de tamanho mal, que nós possamos buscar no Senhor a sabedoria e o entendimento para cuidar das nossas famílias. Salomão desprezou essa sabedoria e isso trouxe consequências para o seu reino, para a sua família, para a sua própria vida. Mas eu gostaria de concluir apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é maior do que Salomão. Salomão é um tipo de Cristo. Salomão, ele aponta para Cristo na medida em que ele tem uma sabedoria esplêndida, que ele possui uma sabedoria muito grande, maravilhosa. Ele aponta para Cristo como um grande rei, na medida que ele constrói um grande império e mantém esse império com paz. Aponta para um governo ainda maior, ainda mais amplo, ainda mais justo, que será governado por Jesus Cristo. Mateus registra no capítulo 12, verso 42, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está, quem é maior do que Salomão? O próprio Jesus diz que aquela geração seria condenada porque até o passado, no passado pessoas vieram, ouviram, se admiraram de Salomão, mas aqueles do período de Jesus tinham aquele que é muito maior do que Salomão, em que reside toda a riqueza, toda a sabedoria, mas aqueles homens desprezaram Jesus Cristo, eles rejeitaram a Jesus. Jesus é maior do que Salomão. Em 1 Coríntios 1:24 diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Jesus é maior do que Salomão. Colossenses 2, versos 2 e 3 diz: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cristo é aquele em que todo o conhecimento está oculto, todo o tesouro da sabedoria e conhecimento. A sabedoria de Jesus é inigualável. A sabedoria de Jesus é esplêndida, excede em muito a de Salomão. E o consolo para as nossas vidas, meus irmãos, você que está ouvindo nesse momento, é que nós não oramos para Salomão. Salomão não é o nosso mediador. É com esse Jesus, o dono de toda a sabedoria, é com ele que nós nos relacionamos todos os dias. Então, meu irmão, então, minha irmã, se você precisa de sabedoria, e nós precisamos de sabedoria para as nossas vidas, para as nossas decisões, para gerir nossas famílias, nossos negócios, nossa casa, fale com Jesus, busque a Cristo. Ele viveu como homem, ele é um ser humano, ele passou por provações, por todas as dificuldades que nós passamos, necessidades físicas, dores, ele sabe o que é padecer, ele foi homem de dores. Em Cristo temos toda a sabedoria. A sua vida está difícil, você não sabe o que fazer, busque a Deus, peça ao Senhor sabedoria, busque na sua palavra, busque em Jesus Cristo a direção, o prumo para a sua vida, que Ele vai mudando o seu pensamento, Ele vai transformando a sua vida, Ele vai aplanando os seus caminhos.
O desafio para nós nessa noite. Deus não precisa aparecer em sonho para você, como fez com Salomão. Não precisa aparecer em uma visão para você. Nós podemos pedir e adquirir sabedoria de Deus, sabedoria do alto, através da sua palavra. Nós temos a promessa de que Ele dá a todo aquele que pede. Que possamos clamar por sabedoria. Que o Senhor nos dê sabedoria para enfrentarmos esses dias difíceis. Que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes, eles precisam. Nós temos passado por muita luta. E tem deixado o povo brasileiro, o povo de Deus, muito entristecido. A situação que nós vemos dessa divisão, e divisão dentro da igreja por causa de partidarismo, de política. Peça a Deus sabedoria sobre como agir nessa situação. Busque na palavra a orientação, busque na palavra o discernimento. Nós temos a promessa de que Deus dá àquele que pede sabedoria.